bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Olá, muito bem-vindas! Episódio número 12. E hoje o tema é: precisas sair da tua zona de conforto? E porquê é que nós trouxemos este tema hoje? Porque ouve-se muito falar que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Que é fora da nossa zona de conforto que nós vamos alcançar os nossos objetivos, nós vamos concretizar os nossos sonhos. Que aquilo que nós queremos está na zona de desconforto. E então, nós trouxemos este tema porque, como empreendedoras, isto faz muito parte da nossa realidade. Sair de onde estamos e ir para o desconhecido. E eu vou começar por perguntar aqui à Alexandra. Achas que é preciso sair da zona de conforto? Qual é que é a tua perspectiva? Olha, a zona de conforto é tão confortável. Porque é que nós temos de sair da nossa zona de conforto? Mas se nós não sairmos da nossa zona de conforto, também não crescemos. Então eu acredito, e aprendi isto quando estudei sobre o coaching, que existem vários níveis. Então temos a nossa zona de conforto e a seguir há um círculo maior que é a zona de crescimento. E depois existe um outro círculo que é a zona de pânico. Ok? E aí é quando já estamos, isto é mais para a nossa caminhonete. Mas existe realmente a zona de crescimento que vem depois da zona de conforto. E o objetivo não é tanto nós saltarmos da nossa zona de conforto a correr, mas sim irmos fazendo crescer essa zona de conforto, como dando passinhos para a zona de crescimento. E a zona de crescimento é uma coisa que nem sempre pode ser super confortável. Se nós ficarmos sentadinhos no sofá, não vamos a lado nenhum. E então sinto que sim, que é necessário nós expandirmos e evoluirmos e crescermos, fazendo crescer a nossa zona de conforto. Há momentos em que esses passinhos são passinhos pequeninos, em que conseguimos fazer 1% de cada vez. Sim. E depois acredito que existem outros momentos em que tu tens que dar o salto de fé. Tens de dar o salto de fé e ir com tudo e saltar com os dois pés e aterrar fora da zona de conforto. E esperar pelo melhor, preparares-te o melhor possível e veres o que é que vem dali. Porque nem todas as experiências da nossa vida nós conseguimos construir como se fosse uma casa, tijolo a tijolo. Algumas experiências da nossa vida, alguns sonhos, requerem que simplesmente tu saltes, dês o salto de fé e vais para o outro lado. Estava-me aqui a lembrar, por exemplo, do exemplo da maternidade. Nós não podemos, ao ter um bebê, olha, agora eu só fico com ele uma horinha para me ambientar. É porque dentro de uma hora eu estou na minha zona de conforto. Mais do que isso já é demais. Olha, agora eu só fico 2 horinhas com ele. Isso não funciona assim. Tu, a partir do momento em que tens um bebê, estás fora, saltaste com os dois pés. Não Seja obstante, desconfortável ou não, é a tua nova realidade. E não é só com a maternidade. Às vezes é com um novo emprego, que é o teu grande sonho, mas quando tu chegas lá estás a tremer que nem varas verdes porque pensas isto é demais para a minha caminhoneta. Mas a verdade é, será que já estás na tua zona de pânico? Será que realmente é demais para a tua caminhoneta? Ou será que estás na tua zona de crescimento e que consegues fazer aquilo se acalmares o medo e se pegares nas tuas características e nas tuas competências e cresceres? Porque a verdade é que, imagina, quando nós começamos um trabalho no primeiro dia, toda a gente se sente nervosa. Não conheces as empresas, não conheces a cultura, não conheces nada. Ali a um ano, já estás super pró no assunto, já estás dentro da tua zona de conforto, a tua zona de conforto cresceu. Com o empreendedorismo é a mesma coisa. Quem é que não teve medo quando decidiu eu agora vou ser empreendedora e isto é a minha profissão? Eu tive. Tu tiveste. claro, ou então não. Uma Eu acho pessoa. que às vezes ainda tenho. Eu acho que, assim, tudo o que é desconhecido, para nós, é sair da zona de conforto, não é? Isto às vezes são decisões que nos provocam medo e nós temos de perceber se é o medo do síndrome da impostora, se é o medo da nossa falta de confiança em nós próprios ou se é um medo real de não conseguirmos fazer aquelas coisas.
Porque os outros são só histórias que nós contamos a nós mesmos e nós temos perfeita capacidade para saltar com os dois pés fora da zona de conforto e aterrar na nossa zona de crescimento. É engraçado nós trazemos este tema, porque quem me conhece sabe que eu tenho assim um ponto de vista muito radical, que é não saia da tua zona de conforto. Mas é importante explicar, quando eu digo isto, as coisas não vão acontecer se eu ficar sentada no sofá, não é? Se eu não levantar o rabinho do sofá e não for fazer alguma coisa, as coisas não vão cair no colo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho é que, principalmente no geral, mas principalmente nós como empreendedoras, temos muito medo de avançar porque nós achamos que, como é desconhecido, como é fora da zona de conforto, nós temos que nos atirar de cabeça. E isso vai ser doloroso. É como, por exemplo, ir à praia e queremos ir à água. E a água está gelada. E se chegamos à beira da água e alguém nos diz, tu para entrar na água vai ter que ser de salto. Se alguém me disser isso, eu vou dizer, muito obrigada então, eu vou cá outro dia. Só que nós nem sempre, aliás, eu acho que nós nunca precisamos, aqui isto me diverte, eu acho que nós nunca precisamos de entrar de cabeça numa situação, na zona de desconforto. E por isso é que eu digo, para não sairmos da zona de conforto, porque nós podemos dar passinho a passinho e ir fazendo a nossa zona de conforto crescer. Assim como quando nós entramos na água. Damos 2 passinhos, vamos nos habituando à água, à temperatura, vamos andando mais um bocadinho, chega aos joelhos, chega um bocadinho mais acima, dada a altura, ok, entramos devagarinho, aumentamos a nossa zona de conforto, não nos tivemos que atirar de cabeça para aquela água gelada. É claro que todo esse processo de crescimento é evoluir na nossa zona de conforto para desconforto, não é? Mas é de uma maneira muito mais subtil. E tu falaste na situação de ser mãe, é verdade. De repente nasceu a criança que não há test drive, não é? Mas Atiraste para dentro d'água. um bocadinho, não é? A verdade é que tu não descobriste que estavas grávida e de repente tens o bebê nos braços, não é? Tiveste tempo para te habituar, para te preparar um bocadinho. O resto, a partir do momento em que tu tens o teu bebê, tu acabas por ir aprendendo. E ser mãe, ninguém está à espera que tu sejas mãe de um dia para o outro e sejas aquela mãe com experiência que logo no primeiro dia. Tu vais evoluindo dentro dessa linha entre zona de conforto e zona de desconforto. E é por isso que eu digo que nós não temos que sair da zona de conforto, mas nós vamos evoluindo, nós vamos aumentando a nossa zona de conforto de maneira a chegarmos àquilo que antes estava lá longe, que era desconhecido, que nos metia medo. E como empreendedoras nós também temos que ser assim, não é pensar que isto é muito complicado, não vou sequer começar, porque eu não percebo nada de marketing, eu não percebo nada de redes sociais, eu não percebo nada de negócios, a área em que eu quero começar ainda percebo pouco, ou precisava ter que aprender muito mais. O caminho faz-se caminhando, não é? Nós temos que fazer as coisas devagarinho. Há situações que nos vão meter mais medo, que se calhar vamos dar um passo maior. Há situações que, como a maternidade, nós não podemos escolher a velocidade com que avançamos, não é? Pode acontecer, de repente, sei lá, surge-nos um problema no nosso processo, aparece alguém com uma situação e, obviamente, que essa situação vai dar mais medo. Mas nós podemos ter a mentalidade de, ok, vou parar, vou ver isto com calma, já posso ter coisas preparadas, sei que posso tentar olhar para este problema ou para esta situação de risco ou de medo de uma maneira mais calma, porque às vezes é a maneira de nós avançarmos. Porque se me disserem para me atirar para a água gelada, eu até posso atirar, mas vai ser muito doloroso. E a probabilidade de eu não saltar para a água, nem pôr um pezinho na água, não é? É muito maior do que se me derem a oportunidade de eu fazer mais devagarinho. E eu acho que existe muito esta ideia errada da zona de conforto e de que é a única maneira de tu conseguires obter resultados e conquistar os teus objetivos e conquistar os teus sonhos é de ir para a tua zona de desconforto, para o desconhecido, para tirar-te de cabeça, não é? Há situações em que, de repente, vais dar um passo, vai falhar ali um bocadinho o chão, não é? Mas acho que não temos que ter medo e que se formos devagarinho vai ser fácil chegar a esse ponto que nós queremos.
Olha, sabes aquilo que estavas a dizer de parece quase mal nós ficarmos na nossa zona de conforto, porque na zona de conforto não acontece nada. E eu não sou muito a favor disso também. Acredito que sim, acredito que de vez em quando a vida te obriga a dar o salto de fé e a tua fé tem que ser superior aos teus medos nessa altura, mas a zona de conforto foi a zona que há uns tempos tu almejavas e agora chegaste lá. A zona de conforto é a vida que te sabe bem. O que é importante é perceber quando é que esse conforto é um conforto feliz e quando é que é um conforto apenas confortável. Sabes aqueles dias em que tu estás sentada numa cadeira, a cadeira é altamente desconfortável, mas tu não te mexes por preguiça. Isso é aquela zona de conforto que nós devemos fazer crescer, porque já não está a funcionar. Inclusive, eu já ouvi a expressão, é a zona da tracagem. É aquela zona em que tu simplesmente já não estás a evoluir. Mas a zona de conforto não, a zona de conforto é uma zona evolutiva, como tu dizias. Aos poucos nós vamos criando essa zona de conforto e vamos fazendo crescer. Mesmo nos nossos negócios, nós podemos começar por potencializar as nossas forças sem nos atirar imediatamente para o desconhecido. Ok, sim, eu não percebo muito de marketing digital, não sei fazer anúncios, não sei fazer email marketing, mas eu sou mesmo muito boa a fazer stories no Instagram. Então eu começo pelas stories. E enquanto nós tivermos esta noção de que tudo aquilo que nos é muito bom, que nós somos muito bons a fazer, que nós conseguimos fazer muito bem, se nós potencializarmos, vamos continuar a crescer dentro da nossa zona de conforto, porque é aquilo que nós somos bons a fazer. E depois, dar passinhos, escadinha, não é? Tipo escadinha, para fazer crescer nas outras áreas em que não dominamos tanto, em que precisamos de saber mais, em que precisamos de crescer um bocadinho mais também. Mas a zona de conforto não é necessariamente má. Quando tu estás confortável, sem ser aquela do eu não quero sair daqui porque estou preguiçosa, mas a cadeira está-me a fazer doer as costas, mas sim de eu estou mesmo bem aqui, isso é bom. O que não quer dizer que, e isto foi uma frase que eu ouvi de uma amiga, que diz: a vida é um projeto eternamente inacabado. E é um conjunto de projetos. Quando tu estás a fechar um, aparece-te outro. Por isso é que a zona de conforto também está sempre em evolução, sinto eu. É Não sentes o como, mesmo que a Isabel de há uns anos já não é a Isabel de agora e que se calhar não é a Isabel daqui a uns anos? claro que não, é como quando nós somos bebés e não sabíamos, primeiro aprendemos a gatinhar, portanto, andar, fora de questão, era muito difícil. Depois começámos a andar, assim, a cambalear, correr, nem pensar, era muito difícil. A parte que na altura nós não temos essa noção, mas pensarmos nisso, a verdade é essa, nós fomos evoluindo devagarinho e agora, como adultas, não temos nenhum problema, é super natural andarmos, corrermos, não é? Quando antes era uma coisa super difícil. E eu acho que é preciso mesmo ter essa noção do que é a zona de conforto saudável, o que é a zona de conforto que não é saudável. E que sair da zona de conforto, por si só, não quer dizer que nos faça bem. Estavas aí a falar, eu estava a mandar uma história, que há uns anos estava a trocar mensagens com uma pessoa que não falava há algum tempo. E essa pessoa estava-me a perguntar se eu ainda corria, porque houve uma fase da minha vida que eu corria e participava em corridas, e eu disse, já não tenho feito corridas, mas de vez em quando vou ali para a beira do rio, ao fim de semana, correr um bocadinho. E essa pessoa disse-me, olha, quando quiseres companhia, diz-me e eu vou correr contigo. Eu disse, olha, obrigada, mas eu prefiro correr sozinha. E a resposta dessa pessoa foi, Isabel, tens que sair da tua zona de conforto. E eu fiquei com uma vontade de mandar essa pessoa para um certo sítio. Mas pronto, eu desculpa porque a pessoa tinha aprendido há pouco tempo o termo sair da zona de conforto e estava no seu próprio crescimento pessoal. Caminho. Mas temos que pensar que nesta situação era confortável para mim correr sozinha. E era a maneira de eu ir correr. Se eu tivesse que ir correr com outra pessoa, isso não me ia motivar. Se calhar ia ser sair da zona de conforto e ia me fazer desistir.
dentro da zona de conforto, nós também podemos fazer coisas que nos fazem crescer. Portanto, nós temos mesmo que avaliar o que é que faz sentido, ok? O que é a zona de conforto e que me está a fazer crescer? O que é a zona de conforto que me está a deixar ficar enterrada no sofá e não faço nada da minha vida? E o que é sair da zona de conforto que é benéfico para mim? Porque sair só da zona de conforto, fazer uma coisa que me é desagradável só porque sim, isso não é necessariamente benéfico. Portanto, eu posso... Imagina, eu tenho medo de alturas, não é o meu caso, mas imagina que eu tenho medo de alturas e vou sair da minha zona de conforto e vou fazer bungee jumping. E assim, posso fazer isso, mas isso vai ser benéfico para mim? Será que isso vai curar o meu medo de alturas? Será que me vai fazer ainda ter mais medo? Será que vou ter um ataque de pânico? Será que vou... Não sei, pode acontecer tanta coisa, não é? E nós temos que avaliar sair da zona de conforto ou crescer na nossa zona de conforto. Pode ser benéfico, mas é benéfico se fizer sentido para nós. E o que faz sentido para nós nem sempre faz sentido para os outros. Olha, ainda há pouco tempo vi uma coisa que dizia que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Há um estudo no Reino Unido que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Uma pessoa que precise de falar em público ou cujo desejo seja dar palestras ou tornar-se apresentador de qualquer coisa, o que quer que seja, tem que aprender a falar em público. Mas vai ter sempre medo disso, porque lá está, é um daqueles medos que as pessoas por norma têm. Se saltar imediatamente para falar à frente de uma palestra de 150 ou 200 pessoas, se calhar está na zona de pânico. Mas se começar por eventos mais pequeninos, por fazer eventos digitais, por fazer vídeos apenas ele e o telefone ou a câmara, se calhar vai crescendo sem ter um ataque de pânico pelo caminho. Sim, E estou aqui a brincar, não. às vezes é a maneira de nós não bloquearmos, porque quando nós nos vemos assim, de repente, dar este salto nesta zona desconhecida, às vezes bloqueamos de tal maneira que nem para trás, nem para a frente, nem para lado nenhum. Não é? E não vale a pena. Por isso é que eu defendo muito o dar pequenos passos também para ver o que é que faz sentido para nós e o que é que nós conseguimos avançar de uma maneira sustentável, não é? Ok, se calhar agora consigo dar um passo maior porque já estou um bocadinho mais confortável. Mas se lá atrás me tivessem dito para dar um salto, se calhar tinha ficado por aí e nunca sequer tinha experimentado. Acho que como empreendedoras é bom nós termos esta perspectiva de não temos que ter sucesso de um dia para o outro, não temos que fazer tudo o que os outros fazem, não é? E queres partilhar aqui alguma situação tua como empreendedora em que tiveste que sair da tua zona de conforto? Ou em que fez mais sentido ficares na tua zona de conforto? Há um ano disseram-me que eu tinha de ir dar aulas no YouTube e eu achava que era uma pessoa de bastidores. Eu ir dar aulas no YouTube, se calhar não é para mim. Mas fui. Foi daquelas situações em que preparei tudo, mas ainda assim saltei com os dois pés. E foi uma das coisas que pavimentou grande parte do meu caminho até agora e da reestruturação que estou a fazer e desta nova fase que estou a viver, porque foi aí que eu percebi, eu adoro isto. E mudaram, e houve sonhos meus que mudaram, ou sonhos meus que vieram de novo, novos, porque eu saí da minha zona de conforto nessa altura. E portanto, era aquilo que eu te dizia no início. Não foi uma saída da zona de conforto para a zona de pânico, ok? Foi uma saída da zona de conforto a pé juntos para a zona de crescimento. Porque apesar de tudo, eu tenho um background de comunicação, já falei em público algumas vezes, já tinha feito apresentações, portanto não foi daquelas coisas, eu nunca fiz isto e agora tenho que fazer isto. Mas foi desconfortável as primeiras vezes, até depois ser muito bom. Eu Portanto, acho sim, que saltei para a zona de desconforto e gostei. correu bem. Correu bem, correu bem. Eu acho que era aquilo que tu dizias, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E realmente eu também senti que se calhar esta parte das redes sociais, de aparecer, de fazer stories, de fazer lives, fazer aulas, se bem que mesmo assim é mais fácil para mim fazer uma live ou fazer uma aula do que, por exemplo, ir para as stories falar. Não sei porquê. Não é que tenha medo, mas sinto que não estou no meu meio. E então uma pessoa acaba por adaptar, não é?
E então eu preferi nas stories fazer mais coisas com conteúdos escritos e pôr fotos minhas, eventualmente, e acabar por fazer de vez em quando lives e as minhas aulas no YouTube. Acaba por ser uma maneira de ir para o desconforto, mantendo um bocadinho de conforto. Pronto. Obviamente nunca é fácil, e é claro que quando a gente não vê as pessoas do outro lado é mais fácil, mas a gente sabe, não é? Qualquer pessoa pode ver isto, as pessoas estão do lado de lá, não é? E dá sempre aquele medinho, não é? E se faz sentido para nós, faz sentido. Para ti, alguém te disse que tinhas de fazer isso, tu fizeste e correu bem. Eu também tenho estado a fazer, tenho estado a correr bem. Tenho estado e tenho sentido realmente evolução. Quanto mais faço, mais confortável me sinto. Ou seja, é precisamente, é aquela coisa, é o crescer na zona de conforto, estar ali naquele limbo, na fronteira entre o que é confortável e o que é desconfortável. Se calhar todos os dias vou fazer ou uma live, ou uma aula, ou uma gravação, sinto ali um bocadinho, agora vou fazer aqui uma gravação, ou vou aqui falar com pessoas, mas depois as coisas correm bem, não é? Isto acaba por ser a nossa evolução. E tens assim algum conselho para quem? Olha, pegando aqui na nossa experiência e no que acabámos de partilhar, experimentem, experimentem. Vejam o que é que faz sentido. E, por exemplo, quando aquela tua amiga disse tens de sair da tua zona de conforto e tens de ir correr com outras pessoas, tu interiorizaste e não te fez sentido absolutamente nenhum. Mas, na dúvida, experimentem. Vejam como é que vos faz sentir, porque lá está, podem descobrir que afinal adoram aquilo que estava fora da vossa zona de conforto, ou podem descobrir que ainda não é para vocês e voltar um passo atrás e procurar outra saída, procurar outra coisa. Portanto, eu acho que a experimentação e perceber os tais passinhos pequenos, agora vou dar aqui um, agora vou dar aqui outro, fazem todo o sentido quando estás a fazer crescer a tua zona de conforto. Quando és presenteada com um salto de fé, confia. Confia porque a vida sabe o que faz. Eu acho que tem que ser muito isso na vida. Nós, quando as coisas nos acontecem, nós não podemos entrar em pânico e temos que pensar, já aconteceu, agora, o que é que eu vou fazer? E, por exemplo, no caso daquele meu exemplo, eu já tinha corrido com outras pessoas e tinha percebido que ir sozinha correr eu sentia melhor e era uma maneira que estava mais motivada, não é? Por isso é que nem precisei pensar muito porque já sabia que estava melhor naquela situação. Mas faz muito sentido nós percebermos o que é para nós, não ir só porque os outros dizem. E quando nos surge uma situação em que vamos supor que um mentor ou alguém nos diz, ou nós sabemos que temos que fazer aquela coisa que nos mete medo, nós pararmos e pensarmos, ok, faz sentido fazer isto ou faz sentido ir para aquele lugar? Ok, faz sentido. Como é que eu chego lá? Será que eu consigo dar um salto grande? Será que eu consigo dar 2 saltos de metade do tamanho? Será que eu consigo dar passos mais pequenos? E tentar perceber o que é que faz sentido para nós. Qual é que é o tamanho do passo que nós conseguimos dar, porque nós não somos todos iguais. E se há pessoas que, se calhar, a primeira vez que tiveram que falar com o público, falar numa plateia de 150 pessoas e estiveram ali espetacular ao rubro e adoraram aquilo, se calhar há outras pessoas que só é pensar em fazer uma live no Instagram quando têm 50 seguidores, já ficam, e sabem que só vão aparecer 10 ou 5, já ficam em pânico, não é? Todos somos diferentes e nós temos que É perceber os o que é tens que que, funciona. é os tens que nós temos de perceber. É para nós ou não é? Sim, porque há coisas que nós percebemos. Sim, faz muito sentido eu para evoluir no meu negócio, ou para chegar a este estatuto, ou para eu alcançar isto, eu preciso chegar àquele patamar, não é? Agora, como é que eu chego lá? Será que eu posso atirar a cabeça? Será que eu consigo chegar lá de outra maneira? Será que eu posso pedir ajuda? E às vezes também é importante pensar isto, porque não sempre temos que ir sozinhos, não é? E como empreendedoras, nós estamos sempre a falar nisto e da comunidade, não é? Nós, como empreendedoras, também podemos pedir ajuda a outras pessoas para irem connosco ou para nos ajudarem com determinadas tarefas ou para partilharem a sua história e explicarem, olha, eu cheguei a este ponto desta maneira, vê se faz sentido para ti. E se nós tivermos a oportunidade de ouvir várias histórias diferentes, nós conseguimos perceber mais, ok, não há só um caminho para chegar lá. Nós podemos ir
de várias maneiras e agora tentar perceber qual é que faz sentido para mim. Sabes que nos acompanhamentos que eu tenho feito, tem sido muito o que nós estamos aqui a dizer, que é, eu quero crescer o meu negócio, como é que eu o faço? Alinhando-o contigo, esquecendo os tens que e fazendo-te crescer naquilo que faz sentido, porque o negócio cresce connosco à medida que nós vamos crescendo. E eu acredito nisto, quanto mais alinhada tu estás com o teu objetivo, mesmo que seja sair da tua zona de conforto e ires para uma zona de crescimento, se tu o fizeres alinhada contigo, ok, correr com outros não, mas correr sozinha sim. Ok, falar para 150 pessoas não, mas eu vou começar por grupos pequenos para conseguir ir treinando e ir tornando isto mais confortável. Não, o que funciona para uns não funciona para outros, mas aquilo que funciona para nós vai sempre ajudar-nos e não bloquear-nos. Por isso, além do experimentar, porque só experimentando é que nós percebemos se faz sentido para nós ou não, se nós gostamos, se aquilo é a nossa cara, se aquilo é, mesmo que seja um bocadinho desconfortável, o nosso caminho, mas também isto, lá está, ignorar os tens que já falámos tanto disto no outro episódio, e voltar um bocadinho ao isto faz sentido para mim, é este o meu crescimento, eu estou a apontar ali para aquela bolinha fora da minha zona de conforto e vou lá chegar à minha maneira. E acredito que nos negócios também é muito assim. Muito óbvio que tens que fazer uma prospecção de mercado, tens que perceber o que é que se anda a fazer, vivemos em sociedade e vivemos num mercado, não é? Mas se nós traçarmos o caminho pelos dos outros, vai sempre ser desconfortável para nós. E mais depressa desistimos, porque afinal isto não é para mim. Se nós fizermos alinhado connosco, já não é uma questão de ser desconfortável para desistir, mas é um desconfortável de crescer, são as dores de crescimento, é aquele músculo que dói depois de teres feito o treino, mas que tu sabes que sabe bem. É bom sinal. Portanto, o importante a aprender deste episódio de hoje é tirar o rabo do sofá. É a principal parte, tirar o rabo do sofá. Se tem que ser assim, um salto muito assustador, ou se podemos ir passinho a passinho, é uma questão de cada pessoa ver o que é que faz sentido, mas sim, tirar o rabo do sofá e ir atrás dos nossos objetivos. E nós, com este tema, queremos deixar aqui a pergunta para vocês partilharem connosco no nosso grupo de Telegram, que já está ali a bombar com muita energia, mas nós queremos saber se faz mais sentido para vocês dar o salto assim para o desconhecido, se faz mais sentido para vocês ir devagarinho e gostávamos de saber o que é que para vocês já foi sair da zona de conforto e como é que vocês lidaram com isso, porque, como dissemos há bocado, faz muito sentido nós aprendermos umas com as outras. Ok? Ficamos à vossa espera. Beijinhos! Beijinhos!